Olá, muito bom dia para quem é do dia, boa tarde para quem é da tarde, boa noite para quem é da noite. Eu sou o Fábio Nasa, apresentador da série Apometria Porque Sim, Apometria Porque Não e da série Apometria Estudo de Casos. Voltamos com mais um case de sucesso ou insucesso, junto à tratativa apométrica. Case de hoje intitulado Posição de Vítima. Sai dessa! Muito bem, voltamos com mais um case de sucesso ou insucesso junto à tratativa apométrica. Lembrando que agora o Apometria Estudo de Casos nós teremos duas versões. Uma versão extended, uma versão mais elaborada, e não em termos de conteúdo, mas a gente vai ter um formato novo aí, comemorando os 200 cases de sucesso ou insucesso junto à tratativa apométrica, e a nossa versão continuada aqui, gravada aqui do cenário do carro e assim por diante, que são versões mais fáceis de serem produzidas no dia a dia, no meu cotidiano. Muito bem, consulente sexo feminino, chega ao núcleo Vida Plena, estava em processo terapêutico, solicitando um atendimento apométrico, numa crise de ansiedade, insegura, e se queixando aí de algumas questões de ordem paterna. A mãe havia engravidado aos 17, 18 anos, foi rejeitada pelo pai, a qual atualmente constitui família com 2 ou 3 filhas. A garota havia feito já os movimentos em direção ao pai, o pai a rejeitou, não quis muito saber dele. E um discurso, embora não cabe a nós aqui esse contexto de julgamento, mas um discurso de certa forma vitimista, se sentindo abandonada e tudo mais. A psicanálise, ela é um grande instrumento quando ele traz as leituras freudianas, junguianas e por aí adiante, trazendo os nós paternos, maternos, os complexos, né, de Édipo, de Eletra, e aí entendendo aí o que está calcado na psique. Mas existe um viés que precisa ser trabalhado, que é o contexto de, muitas vezes a gente toma contato, e eu digo isso de causa própria, porque eu também faço terapia, estou a caminho nesse momento, de ficarmos presos no passado, tá? Preso naquilo que o pai, que a mãe fez ou deixou de fazer. Isso é um contexto que precisa ser trabalhado em terapia, né? Eu digo que não é o que fizeram com você, é aquilo que você faz com o que fizeram com você, tá? E aí, dentro dessa ótica, uma ótica mais dilatada, aliás, que é a visão reencarnacionista, nós temos aí respostas, muitas vezes, nós nos colocamos ou trazemos uma posição vitimista, vítima da situação, mas neste case, por exemplo, tivemos uma situação bastante interessante. Primeiramente, tratar o outro é tratar a si mesmo. Esse contexto de tratamento ressonou bastante em alguns médiuns do grupo, tá? A qual externaram ainda que inconsciente, uma solidariedade à vítima, entre aspas, a consulente presente, tá? O tratamento apométrico para um grupo serve muitas vezes para um coletivo. Sempre brinco, uma enxadada de 53 minhocas, tá? E aí nós temos um contexto bastante interessante. Abrimos a frequência e os consulentes estavam, os médiums estavam com uma dificuldade de ter uma percepção de campo ou de externar o que estava se vendo. Uma situação bastante densa e tudo mais. Esse cooperador então percebe lá a irradiação do seu meia-noite, um dos guardiões que nos auxilia nos trabalhos, e ele se manifesta dando o tom do atendimento. Pede então que seja colocada a garota em direção a ele, virada a ele, pergunta se ela tinha medo de conversar com o espírito ou não. Ela diz que não. Era uma espírita, né? Porque ela continua viva, espírita de base kardecista.
E seu meia-noite, então, pede que os médiums sintonizem na mão esquerda dela, que ela abrisse a mão. Então localizam uma chave, tá? No astral, não é uma chave física. Essa chave serviu para rastrearem e acharem uma espécie de um calabouço, onde lá tinham aí presos, aprisionados aí cerca de 20 entidades ou consciências. Porque curiosamente o pai biológico atual, encarnado, mas parte dele, digamos que uma persona dele, estava presa nesse calabouço. E essa persona tinha um vínculo afetivo, ou teve um vínculo afetivo, onde em algum momento na vida passada houve uma relação entre, não de pai e filho, e sim uma relação carnal, e esta abandona, e não contente com abandonar, aprisiona numa espécie de um calabouço este e mais alguns. E aí nós temos aí o entendimento da ressonância vibratória de passado, desse mini bolsão que ressona na ponta física. Trouxemos essa parte dessa consciência, incorporamos no médium, e esse trazia muita raiva, muito ódio do contexto, que beirava entre medo e raiva, e não houve recurso, despolarização de estímulo de memória, não rebaixou esse sentimento. Fizemos um choque búdico, levamos ele para um choque de búdico, para ele entender esse contexto de amor, de perdão, tudo mais, e não houve como eu posso dizer, um perdão imediato. Este aceitou ser encaminhado para tratamento, tá? E de que serviu o tom desse atendimento? Serviu para a consolente entender que ela não é tão vítima quanto ela estava verbalizando, que lá em algum momento ela foi algoz dessa situação, provocadora dessa situação, e o sentimento de abandono que ela tem hoje foi o sentimento de abandono que ela provocou num passado remoto, e que hoje a dificuldade que ela tem de perdoar a ponta física, que é o paterno, é a mesma dificuldade que esta persona teve para com ela. Então ela entendeu esta dificuldade e foi dito, a matemática é, quando você conseguir elaborar o perdão para com teu pai, isso vai ressonar nesta persona dele que está solta aí, estava, né, solta aí, ou aprisionada, né, foi solta, mas estava aprisionada. Ela entendeu os cálculos. E aí alguns médios me perguntaram por que foi descortinado nesse contexto o atendimento para ela. Como é que eu posso dizer? De uma forma tão escancarada. Primeiro, porque o tom do seu meia-noite foi este. Segundo, que seu meia-noite orientou para que ela fosse estudar, porque era uma médium ostensiva também, que carecia de estudos. Terceiro, porque ela estava em processo terapêutico, e esses nós emocionais agora saltados e todo esse contexto poderia ser levado agora para o contexto terapêutico. Haja visto também que a terapeuta é uma pessoa que trabalha lá no grupo, que estava participante também do contexto e tinha lá o fio da meada do contexto como um todo. Então, nem todo atendimento apométrico é possível e passível desse descortinamento, porque nem sempre o consulente terá estrutura para isso. Há algumas vantagens desse processo em função de uma regressão, por exemplo, porque quem sente a dor emocional e os nós maiores é um médium já treinado que incorpora, nesse caso que incorporou essa persona, tudo mais, e a ponta física ela vê a situação como um espectador, diferente da regressão, que ela pode ser efetiva em alguns aspectos, em alguns resultados também, não estou fazendo crítica absoluta mas a regressão é uma ferramenta bastante cautelar aí no seu uso, na sua aplicabilidade para a tratativa dos indivíduos. Não é recomendável para todo mundo, até porque eu costumo dizer que eu já vi umas 10 Cleópatras, um monte de gente que passa em regressão, eu fui Cleópatra, eu fui um general romano, ninguém foi um ator normal de vida passada, um pedreiro, um carpinteiro, algo que seria mais comum, tá? Isso está mais muitas vezes calcado no ego, na vaidade e talvez na inabilidade de condução do agente que provoca a regressão, do terapeuta. E há muito o contexto da regressão pela curiosidade, regressão pela regressão.
A questão é o que é que você vai fazer com essa informação. Neste caso da menina, que passou na apometria, não passou por regressão, mas teve um contato com o seu passado remoto, ela está em terapia e vai tratar isso depois em setting terapêutico, para descortinar e desmontar a sua posição de vítima. Ok? Acesse meu site www.fabionasa.com.br, outros cases de sucesso ou insucesso junto à tratativa apométrica, e até a próxima. Compartilhem, divulguem. Beijos, beijos, beijos.